Seja bem-vindo à aula número 3 do credenciamento da Aligner for You. Nas últimas aulas, nós aprendemos o que são os alinhadores, quais são as propriedades básicas para que esse alinhador funcione. Na aula número 2, nós aprendemos, então, do que essas placas são compostas, o que esse plástico é composto. E aí vem a aula número 3. A aula número 3 vai trazer para vocês um pouco do histórico dos alinhadores. Então, ela vai explicar para vocês da onde vieram os alinhadores, né? E esse artigo aqui que vai aparecer na tela de vocês mostra, então, a introdução, como isso começou. E foi no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que Kesling lança, então, o primeiro alinhador descrito na literatura. Esse alinhador era um aparelho bimaxilar, parecido com uma placa de silicone. E esse aparelho, se vocês forem buscar na literatura, até mesmo na internet, vocês vão encontrá-lo como Tooth Positioner. Esse aparelho ainda existe para ser comprado hoje em dia, e ele deu origem a uma empresa muito famosa na ortodontia chamada TP Orthodontics. Essa empresa existe até hoje, e se você quiser comprar esse aparelho, ainda é possível comprar. Porém, é um aparelho não muito funcional, né? Porque é um aparelho que é difícil de você usar durante o dia a dia, é um aparelho que ele é muito grande, e você tem que morder tanto a maxila como a mandíbula nele. Então, durante muitos anos, eles usaram esse aparelho e foram aprimorando essa técnica, né? E a técnica era muito simples. Então, a partir de uma moldagem, eles vazavam um modelo de gesso. E nesse modelo de gesso, eles faziam manualmente um setup manual. Então, eles pegavam cada modelinho, cada dentinho, faziam uma trocalização desse dente e colocavam, então, em uma muralha de cera, em uma posição, então, que deveria se tornar uma posição ideal para aquele dente, a posição que ele gostaria que aquele dente ficasse no final do tratamento. Então, a partir disso, era feito diversas placas, né? Então, esses aparelhos, esse processo era refeito toda vez que o paciente vinha para o atendimento, era moldado novamente, era vazado novo gesso e era feito um novo setup manual. Isso era muito antiproducente, né? Isso fazia com que o tempo clínico fosse muito grande. Então, com o tempo, eles foram aprimorando essa técnica. E a primeira forma de aprimorar essa técnica foi através da prensa a vácuo. Então, eles desenvolveram uma forma de fazer um plástico que fosse bimaxilar, então que fosse separado. Então, agora era um plástico que encaixava na maxila e outro plástico que encaixava na mandíbula. Então, o paciente podia usar isso durante o dia inteiro, que não ia afetar o dia a dia dele, ele ia conseguir falar normalmente com você, ele ia conseguir se comunicar com as pessoas. Então, essa foi a primeira evolução que marcou a história dos alinhadores. Logo depois disso, então, por volta de 1997, dois estudantes de MBA dos Estados Unidos tiveram a ideia, então, de desenvolver um software que fosse capaz de fazer esse tipo de movimentação. Então, um software que ele pegasse os modelos 3D e, através de programação, eles, então, conseguiriam fazer movimentações nesses dentes. Então, foi um software que revirou a vida do ortodontista, né? Então, a partir disso, gerou uma empresa muito grande chamada Aligner, e essa empresa foi a pioneira, então, nos alinhadores. A partir do ano de 2000, os alinhadores começaram a ser usados, começaram a se popularizar, e agora, em 2020, nós temos inúmeros softwares, inúmeras empresas, e dentro delas diferenciam-se as que entendem mais o assunto, as que, assim como a Aligner for You, estudam e são aplicadas em desenvolver esse assunto, né? Nossa empresa é composta por mim, que eu fiz um mestrado na área de alinhadores, e a doutora Priscila Yubi, que trabalha há mais de 5 anos com esse tipo de aparelho. Nossa empresa, então, nós nos capacitamos, nós estudamos, nós fomos procurar em todos os lugares formas de aprender, então, e desenvolver a técnica da melhor forma possível para você. Mas, Vinícius, você passou um tempão falando para a gente do histórico e não explicou para a gente como os dentes se movimentam, então, com os alinhadores. Então, voltando um pouquinho antes da Aligner ser lançada, um pouco antes dos softwares começarem a ser desenvolvidos, veio um outro cara muito inteligente. O nome dele era Sheridan. Sheridan, ele desenvolveu duas coisas muito interessantes para a gente, que nós usamos até hoje. Primeira coisa foi, então, pensar em como esses alinhadores funcionavam para movimentar os dentes. E o que ele pensou? Como vocês podem ver nessa imagem que vai aparecer na tela de vocês agora, por um lado do dente, eu preciso ter uma zona de alívio. Então, eu preciso ter uma bolha, um espaço, para que o dente se movimente para um lugar. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma pressão do outro lado. Então, eu tenho que exercer uma força para que o dente se movimente na direção de uma bolha. E ao mesmo tempo eu preciso que o paciente utilize esse aparelho durante um tempo.
Então essas são as é a tríade de Sheridan, né? É o princípio dele. Então nós precisamos ter espaço, pressão e tempo. Então, de um lado eu preciso ter um espaço para movimentar o dente, do outro lado eu preciso ter uma pressão e por último eu preciso que o paciente utilize esse aparelho durante um tempo. E é basicamente assim que os alinhadores funcionam. Quando o Sheridan desenvolveu isso, quando ele pensou nessa técnica pela primeira vez, ele teve uma outra ideia genial, que foi usar uma forma melhor de ativação. Então, como vocês conseguem imaginar, esse setup manual que era feito na época, ele era pouco específico. Nós não conseguíamos fazer, então, movimentos tão lentos como nós conseguimos fazer hoje. Hoje, os softwares permitem que nós façamos movimentos com décimos de milímetros. E na época isso não era possível. Os setups manuais, eles colocavam os dentes em uma posição ideal e esperava-se que o aparelho, então, movimentasse o dente para o mais próximo possível daquela situação ali. Não era possível mensurar a quantidade de movimento que era realizado. Então, o que Sheridan pensou? Já que eu estou fazendo muita pressão no dente, mas só que essa pressão não está sendo suficiente para movimentar o dente para o lugar que eu quero que ele movimente, essa pressão para de ser exercida ao longo do tempo, então eu preciso de uma fonte de nova pressão, eu preciso de alguma coisa que me ajude a aumentar essa pressão. E essa coisa foram os alicates. Os alicates, eles foram desenvolvidos, então, para ativar os alinhadores. Então, aumentar a área de pressão. Os alicates, como vocês conseguem ver, eu coloquei alguns aqui na tela para vocês verem. Eles existem em diferentes formatos, em diferentes tamanhos, para que você consiga, então, ativar os alinhadores para diferentes movimentos que você deseja realizar. Inclusive, esses alicates podem ser usados até hoje, né? Como nós sabemos, os alinhadores eles não são capazes de fazer 100% dos movimentos. Então, para melhorar as condições de movimentação, para melhorar os seus resultados, os alicates eles podem sim ser utilizados no seu dia a dia clínico. Até hoje, até nos alinhadores que são feitos em softwares com alta precisão, ainda nós podemos contar com esse auxílio dos alicates. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, se você quer entender um pouco mais de como você pode usar os alicates ao seu favor, nós vamos disponibilizar um link para vocês em algum lugar aqui na tela, para que vocês consigam baixar um e-book explicando para vocês, então, como que esses alicates podem ser utilizados. Então, um breve resumo. Na aula número 1, nós aprendemos o que são os alinhadores e quais são as propriedades básicas desse aparelho. Na aula número 2, nós aprendemos do que esses alinhadores, do que esse plástico é composto. Na aula número 3, nós tivemos um breve resumo de como os alinhadores fazem a movimentação ortodôntica. E agora vamos para a aula número 4. A número 4, ela vai te explicar para vocês as indicações e contraindicações dos alinhadores. Espero vocês lá.